Você já teve a sensação de que o mundo inteiro conspira contra você? Que não importa o quanto lute, o destino parece sempre um passo à frente, rindo da sua dor. Pois é, isso não é só um sentimento. Isso é Berserk. Esquece tudo o que você pensa que sabe sobre heróis, vilões e finais felizes. Porque Berserk não é só um mangá, é um soco no estômago disfarçado de obra de arte. Criado por Kentaro Miura, esse universo sombrio, brutal e profundamente humano transformou não só o mundo dos quadrinhos, mas também jogos, animes e até a forma como encaramos a escuridão dentro de nós. E aqui vai uma afirmação que pode parecer louca: Berserk é o melhor mangá de fantasia sombria de todos os tempos. Sim, eu disse todos. E se você acha que estou exagerando, espera até descobrir por que um mercenário com uma espada do tamanho de um homem conseguiu cortar mais fundo do que qualquer filosofia existencialista. Porque essa não é só a história de um homem violento com uma armadura amaldiçoada. É a jornada de um berserker que enfrenta demônios por fora, mas os maiores inimigos estão dentro dele. E o mais assustador, você vai se ver nele. O que acontece quando o sonho de uma vida inteira vira um pesadelo? Quando a traição vem da pessoa que você mais admirava? E quando a vingança se torna a única coisa que te mantém vivo? É nesse abismo que Berserk começa. E é exatamente aí que eu quero que você entre comigo. Porque o que vem a seguir não é entretenimento. É uma imersão no coração do horror, da dor e da resistência. Berserk não surgiu do nada. Ele nasceu das mãos de um gênio solitário chamado Kentaro Miura, um cara que começou a desenhar mangá ainda na adolescência e entregou sua vida inteira a uma única obra. Em 1989, Berserk estreou na revista Monthly Animal House, um espaço modesto, mas que deu o primeiro palco para essa futura lenda. Desde o início, era claro que Miura não estava interessado em fórmulas. Ele misturava história medieval, mitologia, horror psicológico e um nível de detalhe artístico que parecia impossível para uma publicação mensal. Cada página era uma batalha, tanto para os personagens quanto para o próprio autor. E olha, o cara não brincava em serviço. Enquanto outros mangakas tinham equipes grandes, Miura fazia quase tudo sozinho: roteiro, arte, sombreamento, detalhes de armaduras. Era como se cada página fosse esculpida com sangue. E não é exagero, ele chegou a passar semanas em um único capítulo. O mangá logo migrou para Young Animal, da Akuzensha, onde ganhou estabilidade, mas não descanso. Até sua morte, em maio de 2021, Miura continuou publicando, deixando mais de 40 volumes de pura intensidade narrativa e visual. Hoje, Berserk é uma obra inacabada, mas completa em espírito. Um testamento de obsessão, paixão e entrega total. E o mais incrível, ele continua sendo produzido por sua equipe de estúdio, com respeito ao legado. Mas uma pergunta queima: como um homem só conseguiu criar algo tão vasto, tão sombrio e tão verdadeiro? Tudo começa com um mercenário solitário, andando por um mundo que parece feito de dor. Seu nome? Gut. Mas todos o chamam de Berserker, não por bravata, mas por sobrevivência. Ele carrega uma espada negra do tamanho de um homem, usa uma armadura amaldiçoada e tem um cheiro de morte que atrai demônios como mel atrai abelhas. A jornada dele é dividida em arcos que funcionam como atos de uma tragédia épica. O primeiro, o arco do mercenário, nos mostra sua infância brutal, marcada por abandono, violência e um destino forjado no sofrimento. É aí que ele conhece Griffith, o líder carismático da Banda do Falcão, um homem cujo sonho era tão grande que parecia impossível não acreditar nele. Guts entra para a banda não por lealdade, mas por desafio. Ele quer provar que pode viver ao lado de quem é melhor do que ele. E, aos poucos, algo raro acontece. Ele encontra um lar, amizade, até amor. Mas Berserk nunca perdoa a esperança. E é por isso que vem o arco da Eclipse, o ponto de virada mais devastador da história dos mangás. Num ritual satânico sob uma lua vermelha, Griffith trai todos. Ele sacrifica a Banda do Falcão para se tornar um ser demoníaco, o anjo caído conhecido como Fento. Guts é estuprado, Casca enlouquece, e todos os que ele amava são dilacerados. E ali, na lama e no sangue, nasce a verdadeira jornada do Berserker. A partir daí, Berserk vira uma busca implacável, vingança, sim, mas também libertação. Cada novo arco, da Espada Negra, do Filhote de Dragão, do Sacrifício, da Queda de Ganisha, é uma camada a mais no inferno que Guts precisa atravessar. E você começa a se perguntar: será que ele está fugindo do destino, ou caminhando direto para ele? Quando pensamos em Berserk, a primeira imagem que vem à mente é Guts, um mercenário solitário com uma espada que parece mais uma laje. Mas ele não é um herói comum. Ele é um anti-herói trágico, moldado pela violência desde o berço.
Sua força não está nos músculos, mas na recusa em desistir, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar para quebrá-lo. Griffith, por outro lado, é o oposto e o espelho de Guts. Carismático, ambicioso, quase divino em sua perfeição, até que sua ambição o corrompe. Ele é talvez o vilão mais sombrio e complexo da história dos mangás, porque, no fundo, ele acredita no que faz. Ele não é mau por maldade, mas por convicção. E isso o torna ainda mais aterrorizante. Casca é o coração partido da história. Guerreira habilidosa, leal à banda do Falcão, ela sofre o pior destino possível no arco da Eclipse. Seu trauma é tão profundo que sua mente se fecha como uma armadilha. E a relação dela com Guts é um laço feito de dor, amor silencioso e culpa. Ela não é apenas uma vítima, é um símbolo de resistência silenciosa. Puck, o pequeno elfo alado, é o alívio cômico, mas não subestime seu papel. Ele é o fio de humanidade que liga Guts ao mundo. Com seu humor ácido e lealdade inabalável, ele prova que até no mais violento dos universos, há espaço para ternura. E ele, mais do que ninguém, lembra Guts de que ele ainda é humano. E não podemos esquecer Cierk e Farnese, duas personagens que evoluem de figuras secundárias para pilares da nova jornada. Cierk, a feiticeira jovem e corajosa, representa o conhecimento e a espiritualidade. Farnese, antes uma fanática da Igreja da Luz Verdadeira, transforma-se em uma guerreira com propósito. Ambas mostram que até nas trevas é possível encontrar redenção. O que faz Berserk transcender o entretenimento e se tornar quase uma experiência filosófica? São os temas. E o maior deles é a batalha entre destino e livre-arbítrio. Guts nasceu marcado, viveu traído e luta contra a mão do destino, uma força cósmica que parece manipular tudo. Mas cada golpe da espada negra é um grito: eu escolho continuar. O trauma e a sobrevivência são explorados com uma crueldade rara, mas necessária. Guts, Casca, até Griffith, todos são moldados pela dor. E Berserk não romantiza isso. Ele mostra o pós-guerra da alma. As cicatrizes invisíveis. O pesadelo que continua mesmo depois que o inimigo cai. É um retrato brutal, mas honesto, do que significa sobreviver ao impensável. A ambição e a corrupção estão no cerne da tragédia de Griffith. Ele queria um sonho. Um lugar onde pudesse ser livre. Mas no caminho, ele sacrificou tudo, inclusive sua humanidade. E Berserk nos pergunta: até onde você iria pelo seu sonho? E se, no fim, ele não valeu o preço? É uma crítica contundente ao custo do sucesso a qualquer custo. Amizade, lealdade e traição são temas que cortam fundo. A banda do Falcão era uma família. E ver esse laço ser destruído não é só trágico, é visceral. Porque todos já sentimos o peso de uma traição. E o mangá nos força a encarar como reagiríamos se o pilar da nossa vida virasse nosso algoz. E por fim, a religião e o fanatismo. A Igreja da Luz Verdadeira não é só um vilão, é um espelho. Mostra como ideologias podem ser usadas para controlar, manipular e justificar o horror. E o mais assustador, eles acreditam piamente que estão certos. Assim como Fento. Assim como muitos no mundo real. E é aí que Berserk se torna envolvente demais para ignorar. A arte de Berserk não é só detalhada, ela é opressiva. Cada traço de Kentaro Miura parece esculpido com um bisturi, não com um lápis. Armaduras cobertas de parafusos, demônios com sorrisos que desafiam a anatomia, cenários medievais tão reais que você sente o cheiro de sangue e ferrugem. É como se cada página fosse uma pintura renascentista, se o renascimento tivesse sido feito por um louco visionário. Mas o mais poderoso é o uso de luz e sombra. Miura domina o contraste como ninguém. Cenas diálogos são mergulhadas em escuridão, com apenas um olho brilhando no escuro. A eclipse é toda em tons de vermelho e preto, como um pesadelo coagulado. E isso não é só estética, é narrativa visual. A escuridão aqui não esconde o medo. Ela é o medo. A violência em Berserk também tem um propósito. Não é só choque. Cada batalha, cada mutilação, cada grito silencioso serve para mostrar o custo da existência. Quando Guts corta um demônio ao meio, você não vibra, você sente. Porque a violência aqui é envolvente, não gratuita. Ela te arrasta para dentro da dor, como se você estivesse segurando aquela espada ao lado dele. E a narrativa? Não linear, densa, cheia de flashbacks, sonhos e visões. Miura não conta a história em linha reta, ele a desmonta e remonta como um quebra-cabeça psicológico. Você só entende o passado aos poucos, assim como o próprio Guts. E isso cria uma imersão rara,
você não está lendo um mangá, você está vivendo a memória de um sobrevivente. O resultado: uma obra que exige atenção, respeito e coragem. Porque Berserk não te deixa passar ileso. Ele marca. E o mais incrível: tudo isso foi feito por um homem só, com caneta, tinta e uma obsessão quase sobrenatural. Como uma única pessoa conseguiu criar um universo tão vasto, tão pesado e tão vivo? Vamos ser francos, o anime de Berserk é um campo minado emocional. Tem quem jure pela adaptação de 1997 como uma obra-prima intocável, e tem quem diga que nem deveria existir. Mas a verdade é que cada versão tentou capturar o sombrio e o violento de Berserk, e quase todas tropeçaram no caminho. A série de 1997, feita pelo estúdio OLM, é o ponto mais alto. Ela cobre o arco do Mercenário e parte do arco da Eclipse com uma atmosfera densa, uma trilha sonora icônica, aquele tema do Goods ainda me dá arrepios, e uma fidelidade impressionante ao espírito do mangá. A animação pode ser simples hoje, mas a direção de arte e o tom psicológico são impecáveis. Foi ela que introduziu Berserk ao mundo, e ainda é o portal de entrada para muitos fãs. Mas aí vem o pesadelo: os filmes em CGI de 2012 e 2013. Aqui, o estúdio decidiu que a melhor forma de adaptar uma obra de detalhismo artístico era com modelos 3D rígidos, movimentos robóticos e expressões faciais de plástico. O resultado: um desastre. A emoção do arco da Eclipse, um dos momentos mais devastadores da história, foi esmagada por uma animação que parecia saída de um jogo da geração passada. Pior, a continuação em séries de 2016 e 2017, Gemba 3D CGI, não corrigiu nada. Mesmo com mais tempo, mantiveram o mesmo estilo tosco, a trilha sonora genérica e a perda total do peso emocional. Guts parecia um boneco articulado, Casca parecia entediada, e a Eclipse foi tratada como uma batalha a mais, não como um trauma cósmico. O pior de tudo: essas adaptações fazem você sentir que Berserk não deveria ser animado. Porque o mangá vive na profundidade psicológica, no ritmo lento, no detalhe minucioso. Tenta traduzir isso em CGI, e você perde a alma. É como tentar colocar um furacão dentro de um frasco. Dá para ver a tempestade, mas não dá para senti-la. Vamos direto ao ponto: o mangá de Berserk é insuperável. Não é só uma questão de fãs fanáticos defendendo o original. É uma questão de linguagem. O mangá permite o silêncio. Permite o detalhe. Permite que você pare em uma página por 5 minutos, absorvendo cada sombra, cada gota de sangue, cada olhar vazio de Guts. O anime, por mais bem intencionado, não consegue respirar como o mangá. No papel, a profundidade psicológica é total. Você vê o trauma de Casca não só no que ela diz, mas no modo como Miura desenha suas pupilas dilatadas, suas mãos trêmulas, o vazio nos cantos dos olhos. No anime, especialmente nas versões CGI, isso vira um rosto estático com uma voz triste. A emoção some. O impacto desaparece. O que era envolvente vira ilustração fraca. O ritmo também é crucial. O mangá avança no tempo certo, lento quando precisa, furioso quando necessário. Ele te deixa afundar na dor. Já o anime, pressionado por episódios de 24 minutos, acelera flashbacks, corta monólogos internos e simplifica conflitos. O resultado: uma história que parece resumida e, pior, superficial. E não podemos esquecer o estilo artístico. Miura não desenhava, ele esculpia com tinta. Cada batalha, cada demônio, cada paisagem medieval é uma obra de arte. No anime 1997, ainda dava para sentir um pouco dessa alma, mesmo com limitações técnicas. Nas versões CGI, é como trocar uma pintura de Caravaggio por uma imagem de PowerPoint. No fim, a comparação é cruel, mas clara: o mangá é a experiência completa. O anime é, no melhor dos casos, um complemento. No pior, uma distorção. E talvez essa seja a maior prova do poder de Berserk. Algumas histórias são tão profundas, tão sombrias, tão humanas, que só podem ser contadas em silêncio, com tinta e papel. Se você já jogou Dark Souls, Bloodborne ou Elden Ring, saiba, você já caminhou pelas sombras de Berserk. A atmosfera opressiva, os deuses corruptos, os guerreiros amaldiçoados lutando contra um destino cruel, tudo isso tem raiz no universo criado por Kentaro Miura. Berserk não só influenciou esses jogos, ele os inspirou no nível mais profundo. No mundo dos animes, a marca é igualmente forte. Attack on Titan tem o mesmo clima de desespero cósmico e traição monumental. Vinland Saga também mostra um guerreiro buscando significado além da violência. Chainsaw Man bebe da mesma fonte sombria e psicológica.
Todos esses trabalhos olham para Berserk como um precursor, um farol no escuro. Mas a influência vai além da estética. Berserk provou que o mangá pode ser violento, sim, mas também filosófico, poético e emocionalmente devastador. Ele abriu espaço para histórias adultas, maduras, que não temem explorar o abismo da alma humana. Antes dele, o gênero Dark Fantasy era marginal. Depois dele, virou referência. A comunidade de fãs é outro capítulo à parte. São milhões ao redor do mundo, fazendo análises complexas sobre os deuses da época, teorizando sobre o futuro de Guts, criando cosplays impressionantes da armadura do Berserker. É um culto global, não só à obra, mas ao legado de Miura. Um homem que transformou sua obsessão em arte eterna. E mesmo após sua morte, em 2021, Berserk continua vivo. Publicado com a bênção e supervisão de sua equipe de estúdio, o mangá segue sendo concluído com respeito ao tom, ao estilo e à alma da obra original. Não é só uma continuação. É uma homenagem. E prova que algumas histórias são tão poderosas, que nem a morte do criador consegue enterrá-las. No fim das contas, Berserk não é só um mangá. É um espelho. Um espelho distorcido, coberto de sangue, mas verdadeiro. Ele nos mostra o que somos capazes de suportar, de perder, de destruir e, talvez, de superar. Guts não é um herói. Ele é um sobrevivente. E nisso, ele é mais humano do que qualquer personagem com capa e justiça. Você pode tentar fugir da dor. Pode tentar realizar seu sonho a qualquer custo. Ou pode, como Guts, enfrentar o destino com uma espada nas mãos e um grito no peito. Porque Berserk não ensina a vencer. Ele ensina a resistir. E nesse mundo onde tudo parece efêmero, essa é talvez a lição mais poderosa de todas. Se você nunca leu o mangá, está perdendo uma das experiências mais envolventes, sombrias e transformadoras da cultura pop. Esqueça os animes CGI. Comece pelo original. Sente-se. Leia devagar. Deixe que a arte de Miura te engula. Porque isso não é entretenimento fácil. É um ritual. Um confronto com a escuridão. E agora, eu te pergunto, qual foi o momento de Berserk que mais te marcou? Foi a eclipse? A fala de Guts sobre não ter ninguém para proteger? Ou foi ver Griffith abrir as asas de Fento, enquanto o céu sangrava? Comenta aí, quero saber o que tocou em você. Se este vídeo te fez sentir algo, se te provocou, se te fez pensar, então ele cumpriu seu papel. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais pesado. Os deuses da época, quem são e como eles manipulam o destino de Guts.